Aprenda medicina sem ler um livro assistindo Dr. House. Hoje, no canal Qual a Doença, vamos explorar os desafios do episódio 7 da primeira temporada de Dr. House. Esse episódio nos leva a uma jornada que mistura desespero, diagnósticos ousados e o limite do raciocínio médico. Era uma manhã que prometia ser rotineira até o momento em que o marido da paciente entrou no hospital, aflito. Há 3 dias, sua esposa não conseguia sair da cama. Ela não estava apenas cansada, parecia presa em um sono que resistia a qualquer tentativa de despertar. Quando ele tentava levantá-la, recebia respostas irritadas, como se seu próprio corpo rejeitasse qualquer forma de ajuda. 18 horas por dia, ele disse com a voz marcada pelo desespero. Essa era a dura realidade do sono inexplicável que dominava sua esposa. Mas algo chamava a atenção de House. Isso não tinha cara de uma depressão comum. Para ele, faltava a apatia emocional típica. Em vez disso, havia uma energia latente, mesmo que fragmentada por horas de sono. Era um mistério que exigia respostas, e elas não tardariam a ser buscadas. Os médicos, sempre em busca de pistas rápidas e concretas, apontaram para a possibilidade de um tumor. Afinal, muitas vezes, a solução está escondida nas camadas mais profundas do corpo humano. Em minutos, a equipe organizou uma ressonância magnética para vasculhar cada detalhe, mas o resultado veio limpo, como um papel em branco, frustrando qualquer esperança de um diagnóstico imediato. Era como se o quebra-cabeças estivesse faltando uma peça crucial. O marido, perdido entre esperanças e incertezas, olhava para os médicos com uma mistura de gratidão e confusão. Se não era um tumor, então o que poderia explicar tamanha exaustão? Cada hora que passava sem respostas parecia um peso a mais sobre seus ombros. E enquanto ele buscava apoio, o olhar de House já parecia distante, preso em uma linha de raciocínio que apenas ele entendia. Era evidente que aquilo estava apenas começando. House, com sua postura quase desinteressada, mas mente afiada, não conseguia ignorar os detalhes que outros descartavam. Havia algo escondido naquele sono interminável, algo que clamava por uma explicação. E, enquanto o resto da equipe procurava respostas no óbvio, ele já sabia que o problema estava em algum lugar mais profundo, ainda fora de alcance, mas certamente esperando para ser desvendado. A paciente, que antes apenas dormia em excesso, começou a convulsionar sem aviso. O som abafado de quedas e passos apressados tomou conta do ambiente. Cada segundo da crise parecia interminável, e os olhos atentos dos médicos buscavam respostas em meio à confusão. Foi o suficiente para levar a equipe a explorar o campo neurológico, um labirinto cheio de possibilidades e armadilhas. Os exames começaram rapidamente, com a urgência típica de casos enigmáticos. Enquanto isso, as suspeitas se ampliavam, e os médicos sugeriram que o problema poderia estar relacionado a algo mais invasivo, como um câncer de mama que, talvez, tivesse se espalhado para o cérebro. A mamografia, no entanto, trouxe um suspiro coletivo, calcificações benignas. Era um resultado que não resolvia o caso, mas abria novas perguntas. E, como sempre, parecia estar um passo à frente. Enquanto todos discutiam os achados, ele já considerava um caminho alternativo, algo que não se via em exames convencionais. Havia algo nos sintomas da paciente que gritava por uma interpretação mais profunda, e ele não ia parar até encontrar o padrão escondido entre os dados. Foi então que um detalhe mundano se tornou a chave para novas suspeitas, uma coceira incômoda no braço da paciente. Algo tão pequeno, mas que parecia significativo para quem sabia onde olhar. No meio de seus delírios, a paciente sentiu coceira e começou a gritar sobre insetos saindo de seu braço. Seriam alucinações, ou sua mente estava tentando revelar algo importante? Para House, aquilo era mais do que um detalhe curioso, era uma pista a ser seguida, um convite para uma nova direção na investigação. A próxima peça do quebra-cabeça surgiu no momento em que o restaurante em que a paciente trabalhava foi mencionado. Um ambiente comum, mas com uma peculiaridade: coelhos no cardápio. Para House, isso trouxe à tona uma hipótese inusitada: tularemia. A possibilidade de uma infecção zoonótica, transmitida por contato com animais contaminados, abriu uma nova linha de raciocínio. A equipe, por sua vez, dividia-se entre essa suspeita e outra ainda mais intrigante: a doença do sono, uma condição rara e potencialmente devastadora. Os exames, no entanto, não conseguiam fechar o cerco. Resultados inconclusivos somavam-se à frustração crescente, enquanto a paciente oscilava entre a realidade e os delírios. House, sempre um passo à frente, começava a conectar os pontos de forma provocativa. Ele sugeriu que a doença do sono poderia estar ligada à transmissão sexual, baseando-se na presença do parasita no sangue da paciente. Era uma afirmação ousada, mas coerente com o padrão de pensamento do médico. O casal, interrogado sob uma pressão quase insuportável, negava qualquer traição. A lealdade mútua era reafirmada a cada pergunta, mas a tensão no ar não diminuía. Para House, no entanto, as palavras não eram suficientes. A hipótese de tularemia, cada vez mais frágil diante da ausência de sinais claros, parecia prestes a desmoronar. Ainda assim, ele sabia que o próximo passo dependeria de como a equipe lidaria com as incertezas, um elemento sempre presente em diagnósticos complexos. Então, tudo mudou. A paciente,
que antes apresentava lapsos de memória, entrou em um estado de rebaixamento profundo de consciência. As respostas aos estímulos, antes hesitantes, tornaram-se inexistentes. Ela já não reagia à dor, nem a estímulos verbais ou físicos. O quadro, que parecia inusitado desde o início, agora assumia um tom grave e preocupante. Era um coma, e cada segundo contava na busca por uma solução. A equipe médica, visivelmente exausta, voltou a reavaliar a hipótese de tularemia. Contudo, os resultados laboratoriais continuavam a negar essa possibilidade. Sempre desafiando convenções, optou por explorar os limites da intuição. Ele sugeriu que talvez fosse hora de testar o tratamento para a doença do sono, mesmo sem um diagnóstico conclusivo. Mas havia um obstáculo: o marido da paciente. O dilema era tão humano quanto médico. House colocou o marido em uma posição delicada, quase cruel, para obter sua permissão. A dúvida pairava no ar. Ele confiava na fidelidade de sua esposa o suficiente para arriscar um tratamento que, se eficaz, revelaria uma traição? O homem, dividido entre amor e suspeita, enfrentava um impasse que parecia tão devastador quanto a própria condição de sua esposa. House, com seu olhar penetrante, esperava por uma resposta. A decisão foi tomada e o tratamento foi iniciado. Em questão de horas, os primeiros sinais de melhora começaram a surgir, ainda que timidamente. House observava de perto, mas com a mesma expressão enigmática de sempre. Enquanto a paciente recuperava lentamente a consciência, o diagnóstico final de tripanossomíase africana, ou doença do sono, tornava-se evidente. Era a confirmação de que o parasita havia sido transmitido por meio de uma relação extraconjugal, algo que nenhum exame poderia revelar, mas o tratamento deixou claro. A doença do sono, causada por protozoários do gênero Trypanosoma brucei, é transmitida pela picada da mosca tsetse. Imagine um parasita tão astuto que se esconde nos fluidos do corpo, enganando o sistema imunológico enquanto atravessa barreiras até alcançar o cérebro, onde começa a alterar os ciclos de sono e a consciência. É como um ladrão habilidoso que rouba a vitalidade sem ser detectado, deixando pistas sutis para trás. Existem duas formas principais da doença: a aguda, predominante na África Oriental e Meridional, e a crônica, comum na África Ocidental e Central. A progressão da doença é marcada por dois estágios: o primeiro, com sintomas inespecíficos como febre, dor de cabeça e fadiga, e o segundo, mais grave, com comprometimento do sistema nervoso central, levando ao coma e, sem tratamento, à morte. O tratamento varia conforme o estágio, mas é sempre desafiador e requer medicamentos específicos. A conexão entre os sintomas da paciente e o quadro clínico da doença ficou clara ao longo do tratamento. Desde os períodos de sono prolongado até as alucinações e o coma, tudo se encaixava perfeitamente no padrão da tripanossomíase. A coceira no braço, um detalhe aparentemente irrelevante, provavelmente era a manifestação de uma resposta imunológica ao parasita. O caso, que começou como um mistério insolúvel, revelou-se um exemplo clássico de como cada pista, por menor que pareça, pode levar à solução. Não fique por fora da aula com Dr. House sobre a temporada 1 e episódio 8 daqui a 4 dias. Te aguardo lá.